Meus irmãos, como estamos em classe única da escola dominical e considerando o contexto que nós estamos vivendo neste momento de feriado de carnaval, eu estou com o propósito de fazer uma espécie de palestra, não exposição bíblica como normalmente eu faço, e farei inclusive hoje à noite. Hoje à noite estarei tratando sobre o tema do perdão, em sintonia com a nossa conferência que está sendo realizada neste momento. Neste momento, o foco será outro. Eu estarei tratando sobre um tema bastante complicado, difícil, e que certamente todos nós precisamos ouvir e esclarecer as nossas dúvidas à luz da palavra de Deus, que é sobre a questão das bebidas alcoólicas. Então, nós não temos um texto introdutório, um texto da Escritura. O que nós faremos aqui nesta manhã será a leitura de várias passagens das Escrituras. Então, os irmãos, se estiverem preparados para fazerem anotações, porque como são várias passagens que nós estaremos analisando, certamente não dará tempo de abrir todas as passagens, mas você pode anotar, tá? Se você quiser depois o esboço, está à disposição, a mensagem está sendo gravada e ela será publicada no canal do YouTube da igreja, você poderá acessar também, tá bom? Então esse é o nosso assunto. Nós vamos começar orando e pedindo a Deus que nos conduza ao entendimento bíblico daquilo que daquilo que a palavra mesmo diz a respeito desse tema para todos nós. Oremos. Pai querido, nós te bendizemos com estes cânticos e agora queremos, ó Deus, pela fé, abrir os nossos corações e receber a Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco e nos instruir a respeito deste assunto que é tão difícil de ser compreendido e que causa, Senhor, tantas dificuldades na nossa vida e também na relação uns com os outros. Que a Tua palavra seja clara para todos nós e que o Teu Espírito possa nos convencer dela e somente dela, para andarmos em conformidade com ela. Esta é a nossa oração, humilde, sincera, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante anos, décadas, o assunto das bebidas alcoólicas vem sendo debatido entre cristãos sinceros e com boas intenções. E antes de nós explorarmos este tema nesta manhã, me permita fazer aqui 7 considerações introdutórias. Primeiro, não há muito consenso entre os cristãos. Na verdade, há muita confusão e até divisões causadas por discussões sobre o uso ou não das bebidas alcoólicas. Você já deve ter visto, ou quem sabe até participado de discussões que terminaram muito mal a respeito deste assunto, porque não há realmente consenso entre os cristãos a respeito dele. Segundo, reconheço a dificuldade aqui do assunto e o abordo com humildade, sabendo que apesar da exaustão deste assunto, deste estudo aqui nesta manhã, ele pode até não satisfazer todas as suas dúvidas e dar todos os esclarecimentos. Quem sabe teríamos que ter outras ocasiões para continuarmos conversando a respeito deste assunto. Terceiro lugar, na Bíblia não encontramos a expressão bebidas alcoólicas, e sim vinho e bebida forte. O vinho era um extrato de uva com adição de água, e ele era repousado para a fermentação por um breve período de tempo. Essa era a bebida típica e comum daqueles dias. A chamada bebida forte, também que nós encontramos nas Escrituras, era a mesma substância, o extrato da uva com adição de água, só que ao invés de ficar em processo de fermentação por um breve período de tempo, ficava mais tempo, o que aumentava o potencial de embriaguez. Isso é chamado de bebida forte na Escritura. A essência é a mesma, é a uva, né? É a uva. Então, quando a bebida forte, o extrato da uva com adição de água era fermentado por mais tempo, chegava ao teor daquilo que nós conhecemos hoje como licor,
Era uma bebida realmente forte e com grande potencial de embriaguez. E em alguns casos, na história bíblica, vemos que eles acrescentavam alguns ingredientes, ou para aumentar ainda mais o seu potencial de embriaguez, ou para atenuar esse potencial. É o que nós vemos no Salmo 75:8 e lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, verso 10, quando simbolicamente falando, metaforicamente falando, a visão que João teve a respeito da taça, da cólera de Deus, seria derramada como vinho, sem mistura, nos últimos dias contra a humanidade ímpia. O que o texto ali se refere é uma substância cuja essência é da uva, só que não teria nenhuma adição para atenuar o seu potencial de embriaguez, porque na embriaguez nós não sentimos tantas dores, nós não temos tantas percepções das coisas. E ali, simbolicamente, no dia do juízo, o vinho da cólera de Deus será derramado sobre a humanidade ímpia sem mistura, ou seja, sem misericórdia. Então, a cólera de Deus, a ira de Deus será derramada e os homens não terão nenhum sinal da misericórdia de Deus para lidar com o dia do juízo. Então, nós vemos nas Escrituras que a bebida forte e o vinho era adicionado ainda elementos, substâncias que poderiam tanto aumentar o seu potencial de embriaguez como também atenuar. Em quarto lugar, o uso moderado do vinho na tradição judaica era comum e permitido, inclusive estava presente nas mesas como parte da refeição. Era muito comum, se pudéssemos voltar na história, entrar na casa de um judeu, sermos, considerando o nosso contexto cristão brasileiro ocidental, até escandalizados, porque era muito comum a presença de vinho sobre as mesas, como nós vemos, por exemplo, em Ruth, capítulo 2, verso 14. O vinho estava presente também nos holocaustos. Êxodo 29, 37 a 42. Deus exigia do povo o derramamento de vinho no momento de holocaustos. E em festas importantes, como a festa dos tabernáculos, Deuteronômio capítulo 14, verso 24. O vinho estava presente em uma das mais importantes festas do povo judeu, que era a festa da Páscoa. É por isso que quando Jesus, na última noite com seus discípulos, tomou um cálice que estava sobre a mesa, porque o cálice fazia parte da refeição que eles tomavam em memória do dia que o povo de Israel deixou o Egito sob a liderança de Moisés. O vinho estava presente ali, porque o vinho ele era comum na mesa e na tradição dos judeus. Por isso encontramos diversos textos que permitem o seu consumo, o consumo do vinho, mas também encontramos outros que simplesmente proíbem o consumo do vinho e o associam com aquilo que é mais nocivo para a vida espiritual e social do povo. Portanto, este assunto exige bastante cautela bíblica. Não dá para, de uma forma extrema, dizer o vinho é proibido, como não dá também para dizer de forma extrema que o vinho ele é permitido. Quinto lugar, a prática do consumo de bebidas sofre influências culturais e também de consciência variadas dentro do cristianismo histórico. Se você vai para a Inglaterra, se você vai para a Alemanha, se você vai para a Eslovênia, se você vai para países frios, você vai perceber que é comum o povo beber muita bebida forte. Você vem para países quentes como o nosso, que sofreu e ainda está sob forte influência do neopentecostalismo, você vai perceber que há uma rejeição veemente em relação à bebida alcoólica. Então, assim, por causa de variações culturais, em alguns países, em algumas culturas, a bebida forte, o vinho, por exemplo, não é algo que perturba a consciência. Mas, por outro lado, você vem, por exemplo, para o nosso contexto, a bebida forte perturba a consciência dos cristãos, Então, existem questões culturais aí envolvidas e isso também interfere no modo como nós tratamos esse assunto. Sexto, experiências pessoais
positivas ou negativas, interferem no modo como nós interpretamos biblicamente este assunto. E muitas vezes a Bíblia nem é o fundamento de muitas argumentações. É apenas uma rejeição pessoal, veemente, enfática e acusatória contra aqueles que consomem e também não consomem. E nem sempre o argumento que nós usamos é bíblico. É mais uma questão pessoal, reflexo da nossa própria experiência. Por exemplo, quando eu estava afastado do Evangelho, revoltado com tudo e com todos, e fui para o mundão mesmo, eu bebia muita cerveja. Não foram poucas as vezes que eu tive que voltar para casa de madrugada com forte cheiro de bebida forte e ainda apoiando o meu irmão, vomitando nas ruas, e voltando para casa e encontrava a minha mãe ali de madrugada chorando, esperando os 2 filhos voltarem para casa, porque não sabia o que ela poderia enfrentar naquela noite. Depois da minha verdadeira conversão, eu fui criado no Evangelho, aprendi a me comportar religiosamente como um cristão, mas não era uma pessoa convertida. Depois da minha conversão, eu tomei uma resolução bastante clara: nunca mais coloco cerveja na minha boca. E hoje eu não bebo cerveja. A cerveja, o cheiro dela me faz sentir como se eu estivesse vivendo num período onde eu não estava nos caminhos do Senhor. Caminhos esses que eu me envergonho até hoje. Veja, experiência pessoal me faz tomar uma decisão em relação à cerveja. E se eu não cuidar, eu imponho o meu padrão e o meu pensamento sobre os outros, sem usar critérios bíblicos, sem usar argumentações bíblicas, porque é a palavra de Deus que tem autoridade para nos guiar e não a experiência de qualquer pessoa. É sempre a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para a vida de todos os crentes. Sétimo e em último lugar, como nota introdutória: sem dúvida alguma, o consumo de bebida alcoólica tem sido, ao longo da história, muito mais nocivo na experiência humana que benéfico. Isso é claro para nós, especialmente por causa do avanço do pecado. À medida que o pecado degrada a natureza e a espiritualidade, o consumo de bebida alcoólica passa a ser muito mais nocivo do que benéfico para a vida humana. Por isso, a ênfase que será dada aqui será a de desencorajar o seu consumo e jamais incentivá-lo. Isso precisa ficar bastante claro para nós, que esta é a ênfase dada aqui neste estudo. É fato que muitas dúvidas permanecem no coração de muitos cristãos sinceros, que carecem de respostas bíblicas para perguntas como: quais são os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas? Segundo, o que a Bíblia diz sobre as bebidas alcoólicas? Terceiro, consumir qualquer bebida alcoólica é pecado? Talvez essa seja a principal das perguntas. Quarto, como devemos lidar com esta questão? E o objetivo aqui será apresentar respostas para cada uma dessas perguntas. Respostas bíblicas. E na expectativa de que tenhamos uma posição madura e também firme a respeito deste assunto. Também adotarmos as medidas que a palavra de Deus nos recomenda. Esse é o nosso objetivo aqui nesta manhã. E a primeira pergunta que nós tentaremos responder aqui é a seguinte: quais são os malefícios do consumo de bebidas alcoólicas? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, dados de 2018, coletados em 2017 e publicados no ano passado, ocorre 6 mortes por minuto no mundo, em decorrência do alto consumo de bebidas alcoólicas. Cerca de 5,3% de todas as mortes. O índice altíssimo. Dentre a média de 3 milhões de mortes por ano, 3/4 dessas mortes são entre homens, não entre mulheres. Os homens estão muito mais vulneráveis e muito mais suscetíveis, talvez por causa da ousadia nas noites, ao
alto consumo de bebidas alcoólicas, levando-os a problemas de saúde graves e até mortes fatais por causa justamente desse consumo. Os 10 primeiros países que mais consomem bebida alcoólica no mundo, todos eles são europeus. E certamente há uma conexão direta entre o clima e a bebida. O Brasil está entre os que mais consomem todo o continente americano. Quando você faz a pesquisa e analisa o contexto do continente americano, o Brasil está entre os primeiros. Entre os primeiros. Estados Unidos está lá embaixo, por incrível que pareça. Estados Unidos, o Brasil está praticamente no topo de consumo de bebida alcoólica, especialmente nesse momento do carnaval, onde o índice de consumo aumenta de forma exponencial. Em face de tanto interesse, segundo o recente levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, entre aspas, o número de cervejarias no país encorpou de cerca de 80 no país para simplesmente, isso em 2017, haviam 80 cervejarias no Brasil em 2007. Aumentou em uma década para 679 cervejarias. Um aumento simplesmente de 750%. Por causa justamente desse interesse forte que há no Brasil em torno da bebida alcoólica. Só em 2018, dos 78% de acidentes fatais nas rodovias brasileiras, a bebida alcoólica foi apontada como a causa principal. Embora o governo faça campanha exaustiva, se beber, não dirija, parece que as pessoas cada vez mais desacreditam desse risco de associar o consumo de bebida alcoólica e o volante, infelizmente, causando tantas mortes fatais nas rodovias brasileiras. Por isso que sempre oramos pelos nossos irmãos que entram nas estradas. Aqui mesmo na nossa igreja, temos uma família muito amada, muito querida, que estava com a sua família fazendo uma viagem para ver familiares e foi vitimada por um acidente gravíssimo. Isso ocorreu em 2011 e quase perdemos essa família. Pela graça de Deus, não houve sequelas tão graves que pudesse comprometer a vida desses irmãos, mas vítima também de acidentes. Sempre quando nós entramos na estrada, eu e a minha família, nós oramos. Antes, Senhor, guarda a nossa vida. Embora a gente seja cauteloso, vigilante e respeite as leis das rodovias, infelizmente pessoas, por causa do consumo de bebida alcoólica, não respeita e acaba expondo pessoas inocentes a risco de morte. Como sabemos muito bem, a bebida alcoólica está por trás, além dos acidentes graves, dos altos índices de violência doméstica. Não só na minha vida pessoal, na minha história pessoal, familiar, mas também em aconselhamento. Muitas vezes tive que lidar com situações assim, de violência ocorrida, violência doméstica dentro de casa por causa da influência do álcool. Pessoas que beberam, perderam o controle, se tornaram violentas dentro de casa. Brigas e insultos graves. Tem pessoas que são extremamente cordiais, mas sob a influência do álcool são ofensivas. E não temem se meter em brigas nas ruas, né? E discussões, disfunções e até separação de vínculos familiares. Casamentos que são terminados, que encontram o divórcio pelo caminho por causa de problemas graves envolvendo bebida alcoólica. Isso quando não envolve a separação filhos e pais, ou por parte dos pais ou por causa dos filhos, porque a bebida alcoólica me perdoe a palavra, uma tremenda desgraça na vida de muitas famílias, com o potencial de destruir o seu casamento e destruir a sua relação com seus filhos. O casamento e os filhos são os bens mais preciosos que nós temos, e por causa da bebida alcoólica, nós comprometemos esses vínculos, e muitas pessoas estão perdendo esses vínculos por causa da bebida alcoólica. Também isolamento, resignação.
A bebida alcoólica e o descontrole do seu consumo gera vergonha, problemas sociais, problemas inclusive depressivos, quando a pessoa já perde a esperança de se libertar daquele problema e aí ela busca o isolamento, a resignação como uma forma de administrar o seu próprio problema. Comprometimento da confiança moral. Se você está aqui, meu irmão e minha irmã, e tem tido problema com álcool, você sabe muito bem o que eu estou falando. Aqueles que vão também nos acompanhar, já estão nos acompanhando e que também ouvirão essa mensagem depois pela internet, sabem muito bem o que eu estou dizendo. A bebida alcoólica, ela tem um potencial de quebrar a nossa confiança. Você ajuda e a pessoa repete o mesmo erro. Ajuda, repete o mesmo erro. Chega uma hora, você já não confia mais. Você já não mais tem aquela certeza de que a sua ajuda resultará em algum benefício para a vida da pessoa e perde a motivação de ajudar. E se você no seu ambiente de trabalho está envolvido com bebida alcoólica, chega com cheiro de álcool, isso compromete a sua confiança, destrói a nossa reputação moral. Também desemprego, uma coisa está ligada à outra. Pessoas alcoólicas não são mantidas em empregos. Se você tem uma empresa, você vê que tem um funcionário que chega alcoolizado, que trabalha alcoolizado, dependendo da área, você imagina um médico trabalhando alcoolizado, você imagina um piloto de avião fazendo o seu voo alcoolizado. Então, demissão na certa, vai perder emprego. E por causa disso também outros problemas acontecem, como promiscuidades sexuais, estupros e assédios. A pessoa perde o juízo e fazem coisas sobre as quais depois se arrependem amargamente, porque estavam sob a influência do álcool. O álcool domina, e aquelas tendências pecaminosas afloram, E aí vem assédios sexuais, estupros e também promiscuidades das mais variadas. Além de sérios problemas de saúde, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e eu trago aqui uma lista rápida: cirrose, pancreatite, hipertensão, doenças do fígado, problemas gastrointestinais, disfunções imunológicas, anemia e uma outra série de problemas de saúde provocadas pelo alto consumo de álcool. Você pode dizer, mas eu bebo, mas eu não bebo de forma exagerada. A questão é que o consumo do álcool, com o passar do tempo, vai prejudicando o funcionamento dos órgãos. Então você chega na velhice e começa a sofrer os efeitos de um hábito que não deveria ter. Na juventude você vai bem, mas depois os efeitos vêm de forma muito devastadora contra a sua própria saúde. É evidente por esses e outros motivos que os malefícios da bebida alcoólica são causa suficiente para que tenhamos uma posição bastante firme no tocante a este assunto. Só por esse levantamento dos malefícios já entendemos por aí só que precisamos ter bastante cautela em relação a esta bebida. Agora, em segundo lugar, segunda pergunta: o que a Bíblia diz sobre as bebidas alcoólicas? Como que a Escritura trata? Não como eu acho, não como eu quero, mas como que a Escritura trata esse assunto? Quais são os contextos e os significados? Já ouvi pregadores dizendo que não há um único versículo na Bíblia que proíba o consumo de bebida alcoólica. Pregadores famosos. Mas há sim. E eu apresentarei aqui vários, inclusive. Vários. Dito isso, confiramos o contexto abrangente que a Bíblia nos informa sobre tais bebidas, observando seus aspectos negativos em primeiro lugar, depois seus aspectos positivos, contextos e múltiplos significados. De forma honesta, imparcial, precisamos ler a Bíblia, extrair dela todas as referências que tratam sobre essa matéria, analisando os seus contextos e os significados que o vinho e a bebida forte se encontram em cada passagem da Escritura. É isso que nós veremos aqui. Em primeiro lugar, os aspectos negativos nos quais estão envolvidos aí o vinho e a bebida forte, tá? Como representação para o nosso contexto de bebidas alcoólicas.
Embora a Bíblia advirta claramente sobre a natureza destrutiva e viciante das bebidas alcoólicas, é muito claro que a embriaguez é o que ela mais condena nos termos mais claros possíveis. Por exemplo, é causa de muita miséria. Bebida alcoólica é causa de muita miséria. Provérbios 23, 20 a 21 diz assim: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. A chamada, quando você bebe, no outro dia você fica com enxaqueca, com ressaca. Então, esse estado não apenas da bebida que leva a pessoa à miséria, mas também esse estado de sonolência que é resultado da bebida excessiva, veste o homem de trapos. Veja aqui claramente os bebedores de vinho e os comilões de carne, aqueles que vivem no excesso de tais consumos, são levados a muita miséria. Também a bebida está, no contexto bíblico, relacionado com a tolice, com a estupidez, com a falta de sabedoria, falta de bom senso. Quando lemos em Provérbios 20, capítulo 20, verso 1: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Não é sábio. O vinho, no contexto de um consumo tolo, gera tolice. Também, em terceiro lugar, infelicidade. Em Eclesiastes 10, 17, nós lemos assim: ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Porque os reis envolvidos com bebedice, as autoridades, numa mesa onde há bebedice, onde o consumo é desenfreado, o que você vê ali é uma infelicidade. Mas ditosa é a terra onde os príncipes não sentam à mesa para beber, mas para refazerem as forças. É causa de muita miséria, tolice, infelicidade e também de aflição. Em Isaías 5, verso 11, nós lemos: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Ai dos que se levantam de manhã para o consumo de álcool, para o consumo de bebidas fortes. É motivo de aflição. Veja a ansiedade, a preocupação, envolvida no consumo de bebida alcoólica aqui nesse contexto. É causa de muita miséria, tolice, infelicidade, aflição e também de apostasia. Em Isaías 28, 7, nós lemos o seguinte: mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. É causa de apostasia. Pessoas que bebem. Uma igreja aqui na nossa cidade, não citarei o nome, que a liderança saía do culto, ia para uma chácara. Isso se tornou assunto público, escândalo em Goiânia. Ia para uma chácara e eles bebiam, de caírem na embriaguez. Bebiam muito, e na bebedeira, na bebedice, saíam da igreja e depois, à noite, iam para uma chácara, a liderança, e ali, alcoolizados, faziam coisas absurdas. Aí quando descobriu, a igreja rachou, foi um escândalo terrível, e muitas pessoas acabaram se extraviando da fé, por causa do comportamento de lideranças tão perversas como essas que esta igreja tinha, por causa da bebida alcoólica. É causa de apostasia, como vimos aqui em Isaías 28, 7.
É causa de muita miséria, tolice, infelicidade, aflição, apostasia e também vexame. Uma pessoa alcoolizada é vítima de si mesma no tocante à vergonha pública. Abacuque 2,15, nós lemos: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando à bebida o seu furor, a sua ira, a sua vingança, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Bebe, fica embriagado, más amizades, e o estado deste é um estado de vexame, de vergonha. Também estupidez e falta de discernimento. Nós vemos isso em Lucas, capítulo 21, verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. A pessoa bebe, perde a capacidade de discernimento e não se dá conta do juízo que se aproxima. Porque o vinho aqui está relacionado com a estupidez e falta de discernimento. Ou seja, o vinho, até aqui, como já vimos, está envolvido negativamente como causa de miséria, tolice, infelicidade, aflição, apostasia, vexame, estupidez e falta de discernimento. O apóstolo Paulo condenou a bebedice em Romanos 13:13, com essas palavras: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ele é enfático ao dizer: andemos dignamente, não em bebedices. Ele repreende, ele censura o comportamento da igreja cristã romana com essas palavras. E foi motivo de um comportamento desvirtuoso para com o que é sagrado, ou seja, a ceia. Em 1 Coríntios 11, 21 a 22, Paulo está falando: vocês querem que eu elogie vocês em face do que vocês estão fazendo em relação à ceia? Certamente eu não elogio vocês, não vos louvo. Ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Porque os coríntios, no momento da ceia, além de avançarem na mesa, deixando para trás outros que não tinham acesso, eles comiam de forma excessiva do que estava sobre a mesa e bebiam de forma excessiva o vinho que estava ali para ser usado em momento sagrado como o da ceia. Porque para eles o importante era beber para o seu prazer, não levando em consideração o risco de embriaguez no momento da ceia, no momento de culto. E Paulo aqui então condena, censura, exorta a igreja por um comportamento desvirtuoso em relação àquilo que é sagrado. Uma pessoa alcoolizada, ela não consegue ter discernimento das coisas, e na sua falta de discernimento desrespeita, profana aquilo que é sagrado para o Senhor. Até aqui, recapitulando, revendo, é causa de muita miséria, tolice, infelicidade, aflição, apostasia, vexame, estupidez e falta de discernimento. O apóstolo Paulo condenou a bebedice, foi motivo de um comportamento desvirtuoso para aquilo que é mais sagrado, a ceia, e é uma evidência, em último lugar, e é uma evidência do pecado e não da santidade, nas palavras de Paulo em Gálatas, capítulo 5, verso 21. Ele disse, no contexto das obras da carne, que são evidências do comportamento humano fundamentados, orientados pela natureza pecaminosa. Ele disse: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ele disse claramente aqui contra a questão da bebida, né? Em primeira epístola de Pedro 4, capítulo 4, verso 3, ele disse o seguinte, o apóstolo Pedro: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, atendendo os interesses e as influências dos ímpios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, aqui contexto também de embriaguez, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Veja como a bebedice e a borracheira, né, está aqui envolvida com esse comportamento associado ao gentio, que para o nosso contexto é a associação com um comportamento de pessoas que não temem a Deus e que não andam segundo a sua palavra. Andar em bebedice é andar como um ímpio, como uma pessoa que não teme a Deus. Veja que a questão da bebida alcoólica, da bebida que nos leva à embriaguez, ela está aqui associada com um comportamento ímpio. O vinho, em alguns contextos, simbolizava a sedução e o engano. É o que nós lemos em Apocalipse 14:8 e em Apocalipse 17:2, que nós lemos o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição, tratando-se de idolatria, e o vinho usado como símbolo da tática deste sistema pecaminoso humano em relação a extraviar pessoas para o caminho da idolatria. O vinho usado como esse símbolo de sedução e de engano. Em Apocalipse 17:2 continua: e com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Símbolo aqui da sedução e do engano. Também símbolo da operação da ira de Deus, como lemos em Isaías 51:17 e verso 22, em Jeremias 25:15-16, e em Apocalipse 16:19 e 19, verso 15, com destaque para o capítulo 14, verso 10 de Apocalipse, que lemos assim: também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O vinho usado como símbolo da ira e da vingança de Deus contra os ímpios. Então, como já vimos aqui, com aspecto negativo, o vinho ou a bebida alcoólica, trazendo para o nosso contexto, é causa de muita miséria, tolice, infelicidade, aflição, apostasia, vexame, estupidez e falta de discernimento. O apóstolo Paulo condenou a bebedice, foi motivo de um comportamento desvirtuoso para aquilo que é mais sagrado, a ceia. É uma evidência do pecado e não da santidade, porque está presente entre as obras da carne. O vinho, em alguns contextos, simbolizava sedução e engano e a operação da ira de Deus. Também era um elemento pactual idólatra. Em Amós 2:8 nós lemos: e se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Veja, na casa do seu Deus, Deus com letra minúscula, eles bebiam, tá? Eles se embebedavam. Havia, por exemplo, na região de Éfeso, um templo dedicado a Dionísio, e nesse templo, além das orgias, o que eles faziam antes era se embebedarem, talvez com a finalidade de perderem mesmo o juízo e serem capazes de fazerem coisas das mais vergonhosas dentro daquele templo. Eles bebiam bastante vinho, ficavam embriagados,
e capazes de fazerem coisas diante de Deus extremamente vergonhosas. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 21, o apóstolo Paulo nos mostra o vinho no contexto também da idolatria, do pacto, idólatra, dizendo assim, 1 Coríntios capítulo 10, verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor, se referindo à ceia, e o cálice de demônios, que era o vinho que se bebia nos templos pagãos. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Veja, o vinho era um elemento também pactual. Como nós tomamos do vinho, simbolizando, como nós veremos aqui, a expiação de Cristo na cruz pelo derramamento do seu sangue, o vinho também, na cultura, no contexto bíblico, estava presente nos templos pagãos, no contexto de idolatria. As autoridades civis e eclesiásticas não podem ser alcoólatras, ou seja, que tenham experiência com embriaguez. É muito claro o que nós lemos, por exemplo, no tocante aos magistrados civis, em Provérbios 31, verso 4 e verso 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Não é próprio, não é adequado, não é recomendável que magistrados civis, isso envolve prefeitos, governadores, deputados, juízes, não é adequado que bebam e percam a lucidez de agirem em conformidade com as leis e defender a causa dos aflitos. Em 1 Timóteo 3, 2 a 3, em relação agora às autoridades eclesiásticas, Paulo disse, é necessário, portanto, que o bispo seja, aí ele dá uma lista, dentre as quais nós encontramos, não dado a vinho, é bem claro, não dado a vinho, a bebida forte, a cerveja, a bebida alcoólica. E ele continua, capítulo 3, verso 8, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, porque Paulo condena o consumo excessivo, tanto para presbíteros, pastores, como também para diáconos da igreja, os oficiais da igreja, não podem ser dados a muito vinho, e ele diz, semelhantemente, no tocante a diáconos, a muito vinho. Quantas mulheres deveriam evitá-las para servirem de referência às mais jovens? Paulo fala dos homens e agora ele aponta o canhão para as mulheres. Ele diz assim em Tito capítulo 2, verso 3 a verso 4. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. E ele continua, a serem submissas a seus próprios maridos. Esse é o dever da mulher madura, tá? Você fala, eu não sou idosa, mas o que Paulo está tratando é, as mulheres maduras devem servir de referência para as mais jovens. Então, que não sejam dadas a muito vinho para servirem de referência e bom exemplo para as mais jovens, que estão construindo, estão no início da edificação dos seus próprios lares. Por fim, meus irmãos, do mesmo modo, cristãos maduros devem evitá-las, para protegerem a consciência dos mais novos na fé. Paulo diz isso em Romanos capítulo 14, verso 21, dizendo, e não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Você pode ter, na liberdade cristã, a tranquilidade para beber vinho,
Mas se o consumo do vinho, na presença daqueles que são mais jovens de consciência bíblica, for motivo de escândalo, de tropeço, você que é mais maduro deveria ter a tranquilidade, a decisão tranquila de simplesmente decidir: eu me absterei de consumir vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, por causa dos mais jovens na fé, por causa da consciência mais jovem daqueles que estão entre nós. Afinal de contas, somos um corpo e temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. E ao cuidar uns dos outros, aprendemos a abrir mão de muitos interesses. Quem é pai e quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando aqui. Como nós, para cuidar dos mais jovens, dos nossos filhos, abrimos mão de tantos interesses pessoais e nos envolvemos e somos capazes de fazermos até muitos sacrifícios, justamente para protegê-los, sustentá-los e encaminhá-los ao bem. Como corpo de Cristo, não é diferente. Os mais maduros, os mais sólidos na fé, nas Escrituras, deveriam ter a mesma prontidão para com os mais jovens. É isso que Paulo diz aqui em Romanos capítulo 14, verso 21. Se for necessário, para não ser motivo de escândalo, deixe de beber qualquer tipo de bebida alcoólica. Recapitulando, aspectos negativos que encontramos no contexto bíblico, envolvendo vinho, bebida forte, trazendo para o nosso contexto bebidas alcoólicas. É causa de muita miséria, tolice, infelicidade, aflição, apostasia, vexame, estupidez e falta de discernimento. O apóstolo Paulo condenou a bebedice, foi motivo de comportamento desvirtuoso para aquilo que é mais sagrado, a ceia. É uma evidência do pecado e não da santidade. O vinho, em alguns contextos, simbolizava a sedução e o engano e a operação da ira de Deus. Era um elemento pactual idólatra. As autoridades civis e eclesiásticas não podem ser alcoólatras, ou seja, que tenham experiência com embriaguez. Quantas mulheres deveriam evitá-las para servirem de referência às mais jovens, e do mesmo modo, cristãos maduros devem evitá-las para protegerem a consciência dos mais jovens ou dos mais novos na fé. Temos aqui alguns aspectos negativos, bíblicos, claros, no tocante à questão da bebida alcoólica, diante dos quais nós temos mais do que suficientes razões para afirmarmos que a Bíblia tem muitas passagens que censuram o consumo de bebida alcoólica. E a afirmação de que não há nenhuma referência na Escritura, diante das referências que vimos aqui, não parece ser muito clara. Agora, meus irmãos, precisamos analisar alguns contextos nos quais o vinho parece ser algo positivo. E nós temos aqui várias passagens para trazer aos irmãos, a fim de nos ajudar a ter uma visão bíblica, né? Sem nenhuma interferência da nossa experiência pessoal. Nós temos na Escritura diversas passagens nas quais mostra o vinho em contextos bastante positivos, diga-se de passagem. A Bíblia demonstra alguns aspectos aqui esses aspectos positivos em relação ao vinho. Por exemplo, o vinho tinha relação com a festividade e a alegria. Como lemos em Salmos 104, 14 e 15, diz assim: fazes crescer a relva para os animais, o Senhor, é Ele quem faz, e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, que era o hidratante, né? Era o creme hidratante que se usava antigamente, era azeite, né? Passava em pequena quantidade no rosto, que lhe sustém as forças. O Senhor provê para o homem vinho para alegrar o coração do homem. Salmo 104, 14, 15. Não dá para ler a Bíblia e falar: eu não concordo com essa passagem, só concordo com aquelas passagens que mostram a contrariedade no uso do vinho. E você não pode, de forma honesta, ler a Bíblia e ignorar passagens como estas,
que mostra justamente Deus como responsável de prover o vinho para alegrar o coração do homem. Em Eclesiastes 9:7, ainda nesse aspecto, diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em Eclesiastes capítulo 10, verso 19, diz: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende a tudo. Joel capítulo 2, verso 19: eis que vos envio o cereal, Deus falando, Deus prometendo, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Porque o povo bebia e se alegrava, e a alegria do povo era um testemunho diante das nações de que aquele povo era um povo abençoado por Deus. Olha só, olha só o contexto que o vinho aparece aqui. Em João capítulo 2, verso 3 ao verso 10, um texto bastante conhecido de todos nós, o primeiro milagre realizado por Jesus em Caná da Galileia. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhes disse: enchei, a gente pula aí uns versos, né, para encurtar aqui. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Pouquinho mais adiante, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, foi Cristo quem transformou a água em vinho, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Jesus providenciou o vinho para que a festa não terminasse, e mais, providenciou um vinho de boa qualidade, de modo que chamou a atenção aqui do mestre-sala, que foi dar testemunho ao noivo, porque o vinho, naquele contexto, estava ali presente com um significado de alegria e manutenção de festa. Então, em primeiro lugar, como aspecto positivo, tinha relação com a festividade e alegria. Segundo, o foco deveria estar na fé frutífera, não na falta de sabedoria. Paulo diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no Espírito. Esse deveria ser o nosso foco. Não é o interesse pela embriaguez, é o interesse de sermos controlados, de andarmos sob a influência do Espírito Santo. O foco deveria estar numa fé frutífera e não na falta de sabedoria. Terceiro, possuía fins medicinais. O vinho estava nesse contexto também. Então, se a gente fala assim, não, radicalmente não é permitido o uso do vinho, como é que a gente faz com uma passagem como essa que nós conhecemos em Lucas capítulo 10, a famosa parábola do bom samaritano? Porque ali o que nós lemos é o seguinte: chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Nessa parábola, o vinho foi citado como útil para fazer asepsia de ferimentos. É uma parábola, mas como parábola, assim como nós entendemos, né, na sua história, Jesus ele cria uma história com base em aspectos culturais conhecidos. Por isso a parábola fazia muito sentido. E de acordo com a parábola que Jesus conta, o vinho ele era usado para fazer asepsia de ferimentos. O suprimento de água no Oriente Médio, especialmente nos tempos bíblicos, estava longe de ser saudável. A doença era a consequência regular de beber água que não havia sido esterilizada com um pouco de vinho. Eles colocavam um pouco de vinho na água para esterilizar a água, né? Não havia os tratamentos como nós temos hoje da água naquele contexto. Por exemplo, lá na igreja de Laodiceia, quando você lê Apocalipse, né, fala lá da água morna, né? Porque a água saía do norte, ela saía fria, mas até chegar na cidade de Laodiceia pelos dutos,
a água já chegava já morna. Então os viajantes chegavam na cidade de Laodiceia, ao tomar a água estava morna e aquilo dava ânsia de vômito. Então veja, não havia um tratamento muito adequado de água naquele contexto. E o que eles faziam, né? Porque a água morna, ela prolifera inclusive bactérias, faz mal para a saúde. O que eles faziam para fazer limpeza da água, asepsia da água, né? Vamos chamar assim, esterilizar a água. Eles adicionavam uma porção de vinho para poder beber com segurança. Timóteo, pastor em Éfeso, dentro da Ásia Menor, foi instruído de que os líderes da igreja não poderiam ser dados a muito vinho, como as passagens que nós lemos ali. Paulo disse para Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 3, que tanto o bispo quanto os diáconos não podem ser dados a muito vinho. Então Timóteo, que era pastor de Éfeso, ele resolveu se abster radicalmente da bebida alcoólica, como pastor da igreja. Ele tomou a seguinte decisão: eu não terei contato algum com a bebida alcoólica, com o vinho. Só que isso o colocou sob grandes riscos, e acabou sofrendo enfermidades por beber água contaminada. Por isso, o mesmo apóstolo que deu a instrução sobre o cuidado com o excesso do vinho, demonstrou a necessidade do seu uso para fins medicinais, como lemos em 1 Timóteo 5,23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O mesmo apóstolo que diz, não é dado, o líder não pode ser dado ao vinho, ele diz para Timóteo, por causa dos fins medicinais, não beba somente água, beba um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Não dá para ignorar essas passagens, irmãos. Não dá para fazer vista grossa, porque o nosso interesse é afirmar categoricamente que o vinho, em todos os aspectos, é uma proibição na Bíblia, né? Porque nós vemos um aspecto positivo aqui, ele está associado com fins medicinais. O vinho também era usado com a finalidade de consolar pessoas. Provérbios 31, versos 6 e verso 7. Dai bebida forte aos que perecem, tá? Os que estão a ponto de morrer, já não tem muito o que fazer, tá? Já estão quase fazendo a chamada curva da boa esperança. O texto diz: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, não se lembrem mais. Servia como um elemento para consolo dos pobres e daqueles que estavam próximos da morte. Isso aqui vocês vão gostar. O vinho também era usado como um elemento de dízimo. Olha que nós lemos, por exemplo, em Neemias, capítulo 13, versos 5 e verso 12. Diz assim: e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Não é o nosso assunto aqui, mas para nós não perdermos muito sentido contextual, histórico, as pessoas levavam os seus dízimos para o templo, e os levitas que não poderiam trabalhar, eles se alimentavam e eram sustentados pelas contribuições que eram feitas ali em dedicação ao Senhor, não aos levitas, tá? Envolvendo tanto os sacerdotes como também os levitas. Mas eles eram dedicados ao Senhor, e deles eles eram mantidos, inclusive do vinho. Levavam vinho como dízimo, e os sacerdotes bebiam vinho. Fazia parte como elemento, como já vimos, de refeição deles. No verso 12 do capítulo 13 de Neemias, Neemias continua: então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite
aos depósitos. Veja, o vinho como elemento de dízimo. É um aspecto positivo. Por quê? Porque o dízimo é dedicado ao Senhor. O dízimo é consagrado ao Senhor. Em obediência às leis do Senhor. O vinho, segundo o contexto de Neemias, foi usado como um elemento de consagração a Deus. Que coisa, hein? E também, em penúltimo lugar, simbolizava a bênção de Deus. Nós lemos aqui em Provérbios 3, verso 9 ao verso 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Naquele contexto, a promessa de Deus é que Ele mesmo se encarregaria de fazer transbordar os lagares do seu povo com vinho. Em Joel 2:24 nós lemos: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Em último lugar, talvez o mais enfatizado uso positivo do vinho, nós temos, por exemplo, essas aqui não são as únicas passagens, tá? Eu só peguei algumas por causa do nosso tempo. Mateus 26, 27 a 28. O vinho simbolizou o sangue de Cristo na expiação pelos pecados. Jesus disse, Mateus disse, a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O vinho como símbolo do sangue expiatório de Cristo derramado na cruz. Como vimos, aspectos positivos aqui do vinho no contexto bíblico: tinha relação com a festividade e alegria, o foco deveria estar na fé frutífera, não na falta de sabedoria, possuía fins medicinais, servia para consolar, servia como dízimo e simbolizava a bênção de Deus, e simbolizou o sangue de Cristo na expiação pelos pecados. Então, até aqui vimos aspectos negativos e aspectos positivos. Agora vem algumas orientações importantes. É pecado o consumo de bebidas alcoólicas? À luz de tudo que nós vimos aqui, a resposta, meus irmãos, mais objetiva e honesta que podemos dar a essa pergunta, à luz de tudo que vimos até aqui, depende do contexto, da finalidade e da quantidade. Contexto: o vinho, no contexto bíblico, não era como as bebidas alcoólicas que temos hoje, nas quais é adicionado álcool, potencializando os danos à saúde em todos os seus aspectos, além do mau testemunho. Na cultura brasileira, elas não combinam com a noção de integridade cristã, porque os danos da ingestão de bebidas alcoólicas, inclusive do vinho, são muito mais evidentes que seus benefícios, e ignorar esse contexto seria uma tragédia para a igreja cristã. Você pode, em contato com esses textos, dizer: existem aspectos positivos, beberei vinho, não tem problema. Só que não podemos ignorar o contexto de antigamente e o contexto nosso hoje. Hoje, por mais que a sua consciência esteja em paz para beber, não podemos ignorar, você não pode ignorar o contexto brasileiro, porque no contexto brasileiro, beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica não combina com a integridade cristã. As pessoas se escandalizarão, porque elas não esperam isso de nós, elas esperam isso dos ímpios, por isso elas não se incomodam. Mas se elas virem um crente, ainda mais uma liderança, bebendo cerveja, vinho, licor, algo, Pirassununga, 51, 29, conheça a bebida, né? Elas ficarão escandalizadas, porque elas não esperam que crentes genuínos estejam associados com bebida alcoólica. Então veja, existe contexto. Uma vez,
numa comunidade ribeirinha lá no Pará, não me lembro agora o nome. Eu cheguei na casa, tive que atravessar um mato muito fechado, e atravessei com um pau, porque é um lugar que tinha onça. Falei, eu posso tomar umas mordidas, mas dar umas pauladas também vou dar. E eu cheguei nessa comunidade, nós tivemos um trajeto de voadeira, eu e um obreiro, e aí atravessamos esse mato a pé, até chegarmos numa comunidade que estava meio isolada, para levar o evangelho. Quando eu cheguei lá, o pessoal muito alegre, né? Uma visita de uma pessoa de fora, isso chama muita atenção. E eu entrei na casa, e aí eles quiseram me servir algo assim, muito especial. Eles queriam me servir um vinho. Aí falou assim, olha, vamos servir para o Senhor aqui um vinho. Aí na hora eu falei, meu Deus, e agora? Rapidinho, o Senhor me fala rápido, o que eu faço aqui, né? Rejeita o vinho, decepciona o pessoal, né? Bebe o vinho, de repente causa um escândalo. E agora, o que eu faço, né? Falei, oh meu Deus, me ajuda. Mas foi tão rápido que eles já vieram com um copo. E aí quando eu olhei o copo, você não acredita o que eu vi dentro do copo? Uma bebida densa de cupuaçu. Eles chamam de vinho. Ai, que alívio. Por que eu fiquei aflito? Por causa do contexto. Outra vez, estava nos Estados Unidos, um pastor me chamou para comer na casa dele. Pastor muito joia. E eu não gosto de peixe, né? Assim, eu dificilmente como peixe, dificilmente como frango também, né? E aí ele resolveu fazer um salmão para poder me servir. Falei, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Se eu não comer, vai desagradar o pastor. E ele foi e serviu o salmão. O salmão estava uma delícia. Consegui comer, não estava com aquele gosto forte de peixe, que eu não gosto, né? E na mesa tinha vinho. E mesmo sem eu pedir, ele colocou o vinho na taça. Coisa absolutamente tranquilo naquele contexto. Um pastor, uma quantidade pequena de vinho, servido com salmão. O contexto não gerou nenhum tipo de aflição para mim. No outro contexto me serviu de aflição. Veja que o contexto, ele é um critério. Se você chega em algum lugar aí, público, e passa um irmão ali da igreja e te vê sentado naquele bar tomando cerveja, a sua reputação moral, até você provar o contrário, ela vai por água abaixo. Então temos que ter cuidado, porque nós podemos pecar, dando mau testemunho e maculando a consciência dos novos na fé, por causa da falta de discernimento em relação ao contexto. Finalidade é um critério também, tá? Se a finalidade envolve, por exemplo, a ceia, o uso medicinal, o uso moderado dentro de limites rigorosamente pequenos, não pode ser considerado pecado. Como é que você fala que beber vinho de forma radical é pecado? Como é que você justifica o fato aí, né, da experiência que temos, por exemplo, com a ceia? Agora, se o vinho, nós estamos falando de finalidades, tá? Se o vinho, se a cerveja, se qualquer outra bebida está associado à violação de leis, você beber, vai dirigir, né? É só uma quantidade pequena, não importa, se você vai dirigir, não beba nem uma quantidade pequena, porque a quantidade pequena pode também, dependendo da condição física, tirar de você a noção de que mais uma quantidade pequena não fará mal. Você não se dá conta quando você se embriaga, você simplesmente se embriaga, tá? E nem todos conseguem resistir à quantidade pequena. Então, se o vinho ou qualquer outra bebida alcoólica está associada à violação de leis, à vaidade dentre amizades, mau testemunho cristão, inclusive diante dos filhos, e eu não tenho dúvida alguma que a minha relação com a bebida alcoólica, lá atrás, porque hoje eu estou bem resolvido em relação a essas questões, foi muito incentivada pelo meu pai, que bebia muito, e ele só parou de beber porque o médico falou, se você continuar, você vai morrer. E ele faleceu aos 80 anos, há quase 4 anos atrás,
né? E ele teve que tomar uma decisão na vida dele, de parar de beber. Ele chegava em casa, tarde da noite, a gente só ficava ouvindo barulho na porta, arranhando a porta. Do outro lado, ele estava tentando achar o lugar de colocar a chave, então ele ficava batendo a chave na porta, tão alcoolizado. Ele levantava cedinho, ia no fundo de casa, pegava uma bebida forte, bebia, e eu era pequeno, tinha levantado para ir para a escola. Pai, por que o senhor está bebendo? Não, é para dar uma animada para o dia. Então você cresce com essas referências dentro de casa, né? Que é só para animar, né? Que é para alegrar. Só que crianças não têm muita maturidade para lidar com isso. Você acaba impulsionando os seus filhos para um caminho de bebidas alcoólicas quando eles não têm maturidade para lidar com isso. Seus filhos precisam ser preservados para o bem deles. Abra mão da bebida alcoólica para o bem deles, para que eles não tenham em você motivação de entrarem tão cedo por um caminho com tantos problemas e tantos riscos sérios à vida deles. Então, se a bebida alcoólica está aí associada com a violação de leis, a vaidade dentre as amizades, mau testemunho, inclusive diante dos filhos, a perturbação conjugal, se você acha que está percebendo que a bebida está causando perturbação no seu casamento, prejuízos financeiros, dentre outros, obviamente, isso sim se constitui um pecado e mais, uma verdadeira tolice, né? Não só pecado, mas uma insensatez terrível. Na maioria dos casos, o consumo de bebidas fermentadas, como vinho, cervejas e cidras, e destiladas, como uísque, conhaque, tequila, rum, cachaça, vodka, gin, é totalmente dispensável e não há necessidade de serem consumidas. Beba suco. Beba suco. Qual que é a necessidade de beber? Beba um refrigerante, não vou falar a marca aqui, mas beba um bom refrigerante. Não quer beber refrigerante? Beba um bom refrigerante. Beba água. Vai te fazer muito mais bem, vai te trazer muito mais benefícios do que malefícios para a saúde e para o seu testemunho. Na maioria dos casos, o consumo de bebida alcoólica é totalmente dispensável. Então dispense. Se não consegue se conter, porque elas já condicionaram suas emoções e necessidades fisiológicas, portanto, todo esforço deve ser usado para se libertar deste mal e não para tolerá-lo. Se você não consegue parar, é porque já virou um problema na sua vida e o seu esforço agora não é para tolerar, é para se libertar deste, literalmente, mal na sua vida. Vimos aqui a questão do contexto, finalidade, outro critério, quantidade. É óbvio que o vinho era bem aceito no contexto bíblico de acordo com os aspectos positivos que vimos aqui. A condenação bíblica normalmente está direcionada para o excesso, em razão dos inúmeros problemas que as bebidas, por possuírem potencial de embriaguez, causam. Ao afirmarmos que beber vinho é pecado, independente do contexto, independente da finalidade, e independente da quantidade, vamos além das Escrituras e incorremos em muitos erros julgando mal os outros, inclusive o testemunho de Paulo, que recomendou Timóteo a beber um pouco de vinho, o testemunho de Jesus, como os fariseus e intérpretes da lei fizeram, que diz lá em Lucas 7, 33 a 34, pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Bebendo o quê? Bebendo vinho. Jesus bebia vinho. E dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E também o testemunho de todos os cristãos verdadeiros, que bebem o vinho no momento da ceia, no momento sagrado da ceia, mesmo quando é servido suco de uva. Contudo, o seu significado está no vinho. Então nós não podemos, de forma tão apaixonante, dizer radicalmente, o consumo, independente do contexto, independente da finalidade, independente da quantidade, é pecado, pois incorremos num juízo
é perigoso e que vai além daquilo que as Escrituras tratam. Este assunto, como se percebe, possui enorme complexidade. É preciso maturidade, cautela e um juízo bíblico imparcial para avaliarmos cada contexto, sem o legalismo e o falso moralismo, porque tem gente que não é viciado em bebida forte, mas é avarento, não tem apego à bebida, mas tem apego forte ao dinheiro, não é generoso, não se preocupa com os pobres, né? Tem gente que é viciada em café, tem gente que tem vários vícios, mas o vício da bebida alcoólica é o pior. Isso que a gente chama de falso moralismo, de hipocrisia, porque ataca quem consome bebida alcoólica e não consegue perceber o tamanho da trava que tem no olho em relação a outros vícios na sua própria vida. Então nós temos que ter cautela e a maturidade para fazermos um juízo bíblico imparcial, para avaliarmos cada contexto, sem o legalismo e o falso moralismo, mas também sem a omissão e a subestimação dos seus riscos, que expõem a vida pessoal, a sociedade e inclusive a igreja a prejuízos sem precedentes. Como devemos lidar com esse assunto? Para terminar, meus irmãos, eu trago aqui 4 conselhos para todos nós. Primeiro, exceto esses casos, se possível, não beba. Não beba, simplesmente não beba qualquer tipo de bebida alcoólica. O problema de beber álcool não está no álcool, mas em quem bebe, que é pecador. O álcool é usado para acender uma churrasqueira e assar uma deliciosa carne para nós. O álcool tem as suas finalidades positivas. O problema é quem faz uso do álcool, que pode pegar aquele mesmo álcool e tacar fogo dentro de casa, né? Então o problema está na pessoa. A gente ataca a bebida e esquece que o problema está muitas vezes em nós, que somos pecadores. Quase sempre pensamos que podemos controlar os níveis de consumo. Daí somos tomados por uma falsa e frágil confiança no tocante à bebida alcoólica. Mas aos poucos vamos nos familiarizando e explorando a liberdade até que se chega a um comprometimento e a um relativismo pecaminoso com as bebidas alcoólicas. A melhor recomendação é: fuja da tentação de tais bebidas, como Salomão recomendou em Provérbios 23, 31 a 33. Ele disse: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Olha que tentação. Salomão está dizendo: nem olhe para isso. Você não vai resistir, então não olhe para isso. Pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Igual cobra, chega sutil e daqui a pouco te pica e você já está envenenado por ela. Assim é o contato com a bebida alcoólica. É melhor fugir dessas tentações. Paulo também advertiu severamente em 1 Coríntios 6,10: nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Sério, irmãos? Isso é muito sério. Segundo, se beber, não se embriague. Já lemos que a bebida forte ou vinho em quantidades excessivas é pecado e gera inúmeros problemas. Mas isso não significa que a Bíblia proíbe radicalmente. Não é motivo para uso restrito essa afirmação, a ponto de levar à embriaguez. O próprio Salomão escreveu que Deus proporcionou bênçãos para seu povo ao escrever: do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Salmo 104, 14. Salmo 104, 14. E também escreveu em Eclesiastes 9, 7:
Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Eclesiastes 9:7. Se beba com muita cautela para não se envolver com embriaguez. Terceiro, cuidado com os que pensam diferente. E aqui eu quero chamar bastante a atenção dos irmãos. A consciência bíblica de alguns proíbe radicalmente o consumo de qualquer bebida alcoólica. A de outros, simplesmente não. Entendo que este é o caso que não podemos violar a nossa própria consciência e respeitar os que pensam diferente, cuidando uns dos outros, como eu já disse aqui. Como Paulo orientou em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, e no capítulo 8 de 1 Coríntios, no tocante ao consumo de carnes sacrificadas a ídolos. Uns se escandalizavam, outros não se escandalizavam. Paulo chega a dizer duas coisas. Primeiro, a carne nada nos encomenda a Deus, comer carne sacrificada a ídolos, mas por causa da consciência dos fracos é melhor não comer carne. E ele dá um exemplo em todo o capítulo 9 de como ele se absteve de muitos direitos em face desse cuidado, desse zelo para aqueles que tinham uma consciência mais frágil. Mas destacamos o que ele disse aqui em Romanos capítulo 14, verso 1 ao verso 6, concluindo as suas recomendações naquele capítulo, dizendo: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Para aqueles que tiveram problemas com álcool ou são alcoólatras, não devemos beber na presença deles, porque podemos dar mau exemplo e desencorajá-los em suas próprias lutas, servindo-nos como verdadeiras pedras de tropeço, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 6, verso 3. Nunca devemos encorajar as pessoas a consumirem bebidas alcoólicas. É mais saudável e seguro que todos pensem na necessidade de se manterem afastadas delas, porque nem todas possuem a maturidade e o controle para consumi-las moderadamente, preservando a boa fé, o bom testemunho e inclusive as leis. E por fim, se não consegue parar de beber, peça ajuda. O alcoolismo é um dos maiores males na sociedade e tem arruinado severamente a vida de inúmeras pessoas. Se já não consegue mais, por vontade própria, deixar de beber, não deixe para amanhã. Procure seus pastores, seus presbíteros para uma conversa e uma assistência pastoral. Não ignore os cuidados médicos, de procurar os médicos que podem auxiliar. Existem medicamentos e terapias com medicamentos que podem ajudar, e inclusive organizações especializadas em ajudar pessoas na desintoxicação do álcool e na libertação de tais dependências. Se não consegue parar, peça ajuda, antes que seja tarde demais e o testemunho que você carrega de Cristo seja ainda mais maculado diante dos ímpios. Que Deus, à luz da sua palavra, nos abençoe e nos ajude a tratar com maturidade e firmeza este assunto que é tão inquietante no meio do seu povo. Vamos orar.